O Senhor nosso Deus nos deu a oportunidade e nós estamos aproveitando este momento aqui pela TV Fé Perfeita 24 horas no ar, levando bênçãos para as famílias, pregações, orações, hinos, palestras e também por esta emissora amiga que nesta hora abre as portas para que entremos na sua casa, no seu estabelecimento, levando a você o conhecimento da palavra de Deus como ela é, revelada a nós pelo ministério de um profeta. Deus tem sido muito bom e nos visitado com sua palavra neste tempo do entardecer. Senhor Jesus, abençoe a todos vocês que nos acompanham em mais este programa. E continuando aqui, falando a respeito da arca, da salvação que Deus proveu para Noé e para sua família, vamos continuar o estudo lendo o segundo verso do capítulo 8 do livro de Gênesis. Está escrito assim: fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. Nós sabemos que o dilúvio ali, houve chuva por 40 dias e 40 noites, e pastor César, gostaria de que nós pudéssemos fechar um pouco a respeito desse assunto da arca. Como foi que estas águas elas minguaram, pararam, e a Bíblia diz que subiram até 15 côvados acima dos montes mais altos que estavam sobre a terra. Então, como foi que todo este volume de água tão grande pôde ser escoado? Muito bem. Tudo na Bíblia é sobrenatural. Eu acredito na inspiração do profeta Moisés, um vidente que pôde ver desde a criação como todas as demais coisas aconteceram. Quando nós lemos no capítulo 1 do livro de Gênesis, nós encontramos Deus criando a expansão e colocando águas debaixo da expansão e sobre a expansão. Então, a Bíblia diz que as grandes comportas dos abismos foram abertas, ou seja, que Deus liberou a água que estava acima da expansão para que houvesse verdadeiramente o dilúvio sobre a terra. Ora, é óbvio que você pergunta como é que a água escoou. Deus permitiu que o sol fizesse com que a água voltasse à sua fonte de origem e manteve sobre o planeta apenas aquela que ele sabia que serviria como um ecossistema para alimentar o planeta durante as gerações futuras, que é como nós temos o período chuvoso e o período de estiagem hoje sobre a Terra. Deus, na sua sabedoria, propiciou esta grande maravilha que foi para nós, sem dúvida, um grande acontecimento, porque Deus varreu da terra a impiedade e promete que, como foi nos dias de Noé, ele faria novamente. Os dias de Noé foi marcado por muita construção, por uma vida desregada da sociedade, com bebedeiras, com glutonarias. A Bíblia diz que eles comiam e bebiam. Ora, nós estamos vendo hoje, irmão João, no planeta quadros semelhantes. Por exemplo, comer é um hábito comum do ser humano. Mas por que a Bíblia registraria comiam e bebiam? Isso é um fato bastante curioso. Você vê que há uma preocupação na sociedade com relação a hábitos alimentares. Houve um tempo em que as pessoas aqui no Brasil, e eu sei que estou falando para muitas pessoas que estão me assistindo, que sabem que era assim, que comida era uma coisa escassa. E até se tinha provérbios como: casa que não tem pão, todos gritam com razão. Porque era uma coisa escassa. Até aqueles que moravam no interior, nas fazendas, pão para eles era uma novidade. Refrigerante era uma coisa que era só no período, no dia do aniversário. Hoje é uma coisa que a sociedade médica se preocupa
com a sociedade que está realmente obesa, acima do peso. Você pode ir numa cidade grande que você vai ver que a maioria das pessoas estão gordas. Poucas estão magras, a maioria está gorda, por causa do hábito alimentar. E a Bíblia narrou isso, seriam comidas, inclusive comidas industrializadas, comidas que mais servem para matar do que para beneficiar. Hoje há uma grande preocupação em estudar valores calóricos de um alimento. Por quê? Porque está servindo muito mais de morte do que vida. E essa comida moderna hoje, de enlatados, e a quantidade de agrotóxicos, de hormônios na carne, no frango, não é? E estes refrigerantes que a Bíblia diz comiam e bebiam, você vê que as pessoas não conseguem mais comer sem beber. Está associado o comer e o beber. Senta-se numa mesa, tem que ter uma garrafa de refrigerante que, se um pai de família cuidasse dos seus filhos, não colocaria refrigerante dentro de casa. Está provado cientificamente que tanto faz um copo de cerveja como um copo de refrigerante, o valor, a agressão para o organismo é da mesma maneira. Então, tudo isto se faz menção nos dias de Noé. Deus deu para Noé, depois que ele sai da arca, que é uma viagem longa, né? Isso a arca, ela tinha 135 metros de comprimento, 22,5 de largura, 13,5 de altura, tinha primeiro, segundo e terceiro andar, era calafetada por dentro e por fora. Ela levou alimentos e animais durante uma viagem, que coisa interessante, uma viagem de aproximadamente um ano. Se você pegar o capítulo 6 e o capítulo 8, aqui o capítulo 7 e o capítulo 8, você vai ver que aproximadamente um ano, 40 são os dias de dilúvio, mais 150 para estiagem, mais 77 para Noé arrancar o forro da arca, depois mais dias para soltar a pomba, mais dias para soltar a corvo e depois mais não sei quantos dias para poder descer com a sua família quando o planeta estava seco. Mais de um ano Deus deu a eles um lugar de estocagem de provimentos para esta viagem de uma duração muito longa. Isso. Tanto ele como os animais. Quando eles descem, no capítulo 9, Deus disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal, quer dizer, todo animal teme o ser humano. Ele é temido pelos animais. O animal ataca o ser humano mais por medo, não é? Ou por fome, mas ele está sempre temendo. E todos os peixes que se movem sobre o mar, tenho dado entregue nas tuas mãos. O verso 3 do capítulo 9 disse: tudo que se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Aí você encontra, depois um pouco na frente, lá no Velho Testamento, Deus fazendo proibição de se comer alguns animais e alguns peixes, e chamou aqueles animais de animais imundos, não é? De carne imunda. Depois Deus aboliu aquilo e permanece, porque é uma coisa interessante, amigo telespectador. Eu conheço um fato de que a maioria dos pastores, dos pregadores, eles não sabem onde começou o Velho Testamento e aonde termina. Nós estamos lendo o livro de Gênesis, aqui estamos no capítulo 9, não quer dizer que estamos no Velho Testamento, nós estamos aqui estudando como estamos caminhando, formando um processo histórico para chegar no Velho Testamento. Porque Paulo diz que o testamento só tem validade com a morte do testador. E a morte do testador acontece no capítulo 12 do livro de Êxodo, que é quando o Cordeiro, que é a figura de Jesus Cristo, morre. Então, até aqui nós estamos estudando um período histórico antes do Velho Testamento, porque, na verdade,
nós estamos olhando aqui que o Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento, e você não pode ter a sombra de um cachorro sem ter o cachorro. Então, o Novo Testamento é o real, e quando você estuda a Bíblia, você entende que o Novo Testamento é antes do Velho Testamento. E no Novo Testamento, nós temos a morte de Cristo, que não é no seu nascimento, é já no final da sua vida. Aqui no capítulo 3, 9 do verso 3, diz que tudo que se move, que é vivente, será para vosso mantimento, e tudo que vos tenho dado, como também a erva verde. Veja, Deus deu tanto os animais, tudo que se move, sem exceção, como deu também as verduras, né? A erva verde para a alimentação do homem. Então nós não estamos aqui defendendo nem o vegetarianismo e nem também que o homem está suposto a se abster de algum tipo de carnes. Não, nós cremos que tudo isto foi dado para mantimento, com uma observação. Se você voltar no livro de Gênesis, no capítulo 4, você vai encontrar a descendência de Caim, que cuidou de comercializar por ganho, por ganância, mantimentos, e aí então, inescrupulosamente, está se fazendo o que se tem hoje, que é uma vergonha. É uma aberração, por exemplo, você vê se sustentar uma plantação de fumo, e depois fazer o tabaco, e depois colocar na carteira de cigarro, esse produto é prejudicial à saúde. Isso deveria dar vergonha nas autoridades, deixar uma coisa que eles sabem que é prejudicial à saúde ser vendido, mas gera imposto. Então qual é o problema? O problema é este, é ganho. Aí você tem, todo mundo sabe que refrigerante é prejudicial, que as massas finas são prejudiciais, que a bebida alcoólica é prejudicial. Todo mundo sabe que as carnes produzidas, como está sendo produzidas, não é, sem sabor, é prejudicial, que as hortaliças produzidas com agrotóxicos são prejudiciais, que a própria agricultura com fertilizantes químicos são prejudiciais, que estes óleos de soja e óleos vegetais, para se conservar, tem que se colocar certos conservantes que é prejudicial à saúde, e você sabe que a população está morrendo, aí cada dia aparece uma doença nova e o povo podre, um câncer, tudo isto prejudicial. Não que nós deveríamos nos abster de alguns alimentos, mas é a qualidade que chega na nossa mesa hoje que não vale mais nada. Então, o que eu estou dizendo aqui neste programa, meu amigo, Deus não fez de maneira nenhuma a diferenciação entre ervas ou animais. E há aqueles que dizem que não podem comer carne. Mas o próprio Deus, quando esteve aqui em carne humana, numa forma teofânica, sentou com Abraão e comeu um novilho cevado. O que se precisa fazer é realmente parar diante de uma oportunidade de ter uma alimentação e ter um período de oração. Ter uma oração sincera, não é uma reza. Eu quero falar aqui um pouco no programa entre a diferença de orar e rezar. Muitos crentes até podem criticar os católicos por rezar a Ave Maria, a Salve Rainha, não sei o quê, que são orações terceirizadas, né? Que são rezas, são terceirizadas. Alguém fez e outros copiaram. Mas a maioria dos crentes também vão orar e repetem as mesmas palavras. Não é procedente da alma. A oração é algo que brota lá dentro do seu coração e você fala com suas palavras, com sinceridade, tendo consciência, ousadia para chegar diante de Deus e pedir aquilo que você está pedindo. Então, quero dizer, não fique confiado em rezas, em orações terceirizadas que alguém fez ou que você ouviu alguém fazer. Você precisa aprender a orar. E orar é o fato de você se desligar de tudo,
entrar no Espírito e encontrar a presença do sobrenatural, que você está na presença de Deus e tudo deve parar. Deve ser assim. A maioria das casas, uma pessoa vai orar, a mulher está mexendo na panela, o outro está mexendo no outro lado, não sabe quietar, respeitar a oração, respeitar a presença de Deus. E eu quero dizer a você, nós vivemos num período em que, se a misericórdia de Deus não for sobre nós, a população morrerá. Nós vivemos num hospital de pestilentos, de pessoas cheias de doenças de todas as naturezas, das mais horríveis, produto, em muitos casos, de uma má alimentação, viu? E aí aprendemos que tudo que Deus dá é bom, e a Bíblia diz: comei de tudo que se colocar sobre a mesa, recebendo com ações de graças. Isto é uma coisa necessária na vida de um cristão. Alimentar-se consciente da bênção que Deus dá, que é o alimento. E eu quero aproveitar para falar no programa como é que é a atmosfera da sua casa na hora do almoço. Ora, na tua mesa há lugar para se falar de futebol, de política, de desastres, de crimes na hora da sua alimentação? A hora da alimentação é uma hora sagrada. Você deveria colocar uma roupa, não é estar na mesa sem camisa, de short, de bermuda, sem respeito para com o momento sagrado que Deus te deu, de você ter uma oportunidade de reunir sua família e agradecer pelo pão nosso de cada dia. Esta é uma coisa necessária para os lares, viu? São momentos que deveriam ser respeitados, mas que são desrespeitados. E eu quero falar, existe lugar na tua mesa para o Senhor Jesus sentar e compartilhar das conversas que saem na tua mesa? Existe lugar para o Senhor Jesus na tua casa? Aí no sofá da tua casa tem um lugarzinho para Jesus sentar? Ou você liga a televisão e transforma a sua casa num prostíbulo de baixa categoria, levando estas novelas, essas telenovelas imorais de mulheres fazendo sexo e beijando e agarrando na frente da sua família? Você acha que Deus se assentaria na sua casa num momento destes? Você pode convidar Jesus para entrar na sua casa? Agora, isto é, começando da casa dos pastores, e da casa dos crentes, e da casa dos padres, não há lugar para Deus. Aí, se não há lugar para Deus na sua casa, aí você vai para a igreja. E você pensa que há lugar para Deus na igreja? Não. Deus foi expulso da igreja há muito tempo. Deus foi expulso das famílias. As famílias não querem dar satisfação para Deus, como criar seus filhos, como se vestir, o que eles vão ver na televisão, que tipo de palavra sai da boca deles. Eles não querem Deus em casa. Como as igrejas também não querem Deus dentro das igrejas. Eles não medem o que eles vão fazer. Olha, você pode olhar com seus próprios olhos, não seja cego, não, olha com seus olhos. O que é que se fazem dentro das igrejas? Pedem-se mais dinheiro do que se pregam o evangelho. Propagam-se, sabe? E você pode ver que se gasta mais tempo de pedir dinheiro para patrocinadores do que se pregar a palavra de Deus. Então, sabe-se perfeitamente que não quer Deus ali. É só uma fachada de usar o nome de Deus, é uma grande hipocrisia o quadro da religião. Está na hora de voltarmos a nossa mente para a realidade. Expulsaram Deus da igreja, expulsaram Deus de dentro de casa, expulsaram Deus das indústrias, do comércio. Não se tem escrúpulos, não se tem respeito pela vida humana. Expulsaram Deus da política, do governo, viu? Não se tem respeito com o dinheiro público, e aí se está todos os dias os grandes escândalos. Esta é a sociedade. Você acha que quanto tempo isso vai durar? Você acha quanto tempo isso vai durar?
Então, a grande verdade do assunto, quando nós estamos estudando aqui sobre a destruição dos dias de Noé, nós estamos vendo que Deus esgotou a paciência com o homem e Deus prometeu agora não mais destruir a terra com águas, mas será com fogo. Será uma extinção completa. Desta vez não vai ficar nada. Deus vai eliminar da terra todo o pecado, não só o pecado, mas o causador do pecado, que é Satanás. Então, do outro lado, você vai encontrar um Noé saindo da arca, mas para deparar ainda com a semente da serpente e com o próprio diabo, que ia perverter e trazer a sociedade para o modelo que nós estamos vivendo hoje nos nossos dias, que filho não respeita pai, mulher não respeita marido, marido não respeita mulher, não há respeito para com nada mais hoje, nem com as autoridades, nem os próprios governantes se respeitam, porque se respeitassem, então agiriam de maneira consciente, honesta, equilibrada. Então, tudo que você vê, um pastor não respeita o ofício que ele tem, um padre não respeita o ofício que ele tem, a Igreja Católica desrespeitou o ofício que ela diz possuir, que é ser a igreja mais velha, e mata 68 milhões de pessoas e vende indulgência, e os palácios dos papas se tornam um antro de perdição, de prostituição, de filhos bastardos. A história geral está aí para mostrar isso. E hoje você vê que os pastores não respeitam o ofício que eles possuem e vão para a igreja pedir dinheiro, e se Deus não está na casa deles porque as novelas e as palavras torpes e os vestuários imundos estão dentro da casa deles, olhe para você ver a igreja. Ora, quem inspirou as mulheres a se vestirem seminuas foi o diabo, através das artistas, das telenovelas, mas isso foi parar dentro da igreja e é defendido pelos pastores que se tornaram advogados de Satanás, advogando a causa do pecado. Advogando a Satanás. Então, esta é a condição do mundo presente e esta é a condição da religião presente, mas há uma aqui, advertência para que nós escapemos disto. Deus fez um pacto com Noé colocando o arco celeste. Existe um pacto, um arco-íris de sangue que Cristo fez com a humanidade. Sabe? Meu amigo, se você chegar no Apocalipse, aqui no livro de Gênesis, você vai ver a metade do arco-íris. Mas quando você chegar no Apocalipse, o arco-íris está ao redor do trono. Ou seja, Deus está nos guardando. Há um pacto do sangue de Cristo, tanto para esta vida como para a vida eterna. Agora, as pessoas querem? Então, este programa tem uma finalidade. Ele tem uma finalidade, é mostrar a você que nós estamos vivendo no linear da história da humanidade. Deus vai destruir este mundo. Isto não é alarme falso, não. Você pode escrever o que eu estou te dizendo. A sociedade vive hoje os mesmos comportamentos e as mesmas atitudes que levou Deus a destruir a terra com o dilúvio. E agora será com fogo. E eu estou aqui trazendo a você uma advertência que o profeta William Branham recebeu de Deus e pronunciou: Deus vai agitar este mundo amaldiçoado pelo pecado. Ele vai destruir, ele vai derribar tudo que está em pé. A Bíblia diz que é um tempo de edificações. Você vê que levanta um governo e diz: vamos fazer aí o projeto Minha Casa e Minha Vida, e acelera as construções. Vamos ter Copa do Mundo e acelera a construção. Isso é o mundo todo se movendo. Para quê? Os Estados Unidos quebraram. Com o que se quebrou? Com o projeto imobiliário. Você quer saber de uma coisa? Tem que se construir para poder cumprir essa Bíblia. E Deus vai derrubar tudo que o homem edificou. Vai jogar tudo isso na terra. E hora que isso estiver queimando, aonde você estará? Preparou você para estar no arrebatamento, fora da destruição que vai varrer a terra? Então,
Deus não faz coisa alguma sem primeiro dar uma oportunidade. Deus não chama homem a julgamento sem primeiro lhe dar uma advertência. Esta é a mensagem. Esta é a advertência que entra na tua casa. Está na hora de acordar, olhar no relógio. Que horas são? No tempo de Deus. Os judeus estão na Palestina. Deveria você conhecer por que todas as nações se arregimentam contra os judeus. Porque está profetizado que assim seria nos dias da manifestação do Filho do Homem. Nós chegamos no momento final, que essas palavras sirvam de advertência a você enquanto te convido para orar. Deus Pai, no nome de Jesus, teu Filho, por tua infinita graça, pelo sacrifício que tu fizestes, pelo arco de sangue que está sobre esta terra, peço pelos lares e pelas famílias e que alguém acorde e se desperte para estas verdades. Em nome de Jesus Cristo, abra os olhos do entendimento do povo para compreender a tua palavra. Te peço em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus abençoe mais uma vez a todos vocês, a toda a sua família que está nos acompanhando neste momento e aproveite para lembrar seus familiares, seus amigos, notifique que o programa Fé Perfeita vai ao ar nesta emissora e neste horário, nesta TV, para fortificar a sua fé e aqueles a quem você ama, você pode avisar a respeito do programa Fé Perfeita. Nós também enviamos gratuitamente literaturas, CDs, DVDs para sua residência e você liga também gratuitamente através do telefone 0800 722 7360. Vou repetir, 0800 722 7360. Você também pode enviar um e-mail para feperfeita@gmail.com e enviar uma carta para a Caixa Postal 3045, João Pessoa, Paraíba, solicitando estes estudos. O telefone mesmo qual é? É o 0800 722 7360. Gratuitamente você solicita e nós enviamos para a sua residência totalmente gratuito. Acompanhe os nossos cultos através da internet, terças e quintas a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 9h pela manhã. Os nossos cultos ao vivo, direto de João Pessoa, da Paraíba, você acompanha no site www.feperfeita.org.br. Neste mesmo site você acompanha a sua TV Fé Perfeita 24 horas transmitindo cultos, programas, hinos, tantos outros vídeos, documentários para elevar a sua fé, para te ajudar aonde você estiver. Você pode acessar feperfeita.org.br. O Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Não haverá outra vida.